Olá pessoal, meu nome é Carla Moura, eu sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Pesquisas e Diagnósticos em Doenças Tropicais da Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o meu trabalho sobre a eficiência da PCR de colônia com o uso de primer espécie específico na identificação de Candida auris. Candida auris é uma levedura emergente que ela foi descrita a primeira vez em 2009 e ela tem esse potencial de causar colonização ou infecções graves em pacientes que estão hospitalizados ou com o sistema imune comprometido de alguma forma. E esse fungo, ele possui algumas particularidades, Como, por exemplo, tem uma capacidade de sobreviver a ambientes altamente salinos, ambientes com temperaturas elevadas, até 42 graus, ou então a sua capacidade de resistir a diversos tipos de desinfetantes que são comuns no ambiente hospitalar, na rotina hospitalar, E também a sua capacidade de formar biofilmes, que está diretamente ligada à colonização da pele dos pacientes e também ao seu potencial de multiresistência aos antifúngicos que a gente conhece. Então, é um fungo que possui essas particularidades, essas características únicas, que tornam tudo mais difícil, o manejo e a identificação um tanto quanto desafiadores. Existem técnicas genômicas que podem ser usadas, como, por exemplo, o sequenciamento da região D1 e D2, ou da região ITS do DNA ribossomal, que são usados para poder identificar a Candida auris. Porém, são técnicas que são demoradas e onerosas. Elas precisam de profissionais e equipamentos especializados e tudo isso dificulta um pouco na rotina laboratorial. Então, existe essa necessidade de métodos mais rápidos e mais acessíveis para a gente conseguir essas sequências de DNA. E tudo isso com o objetivo de ter um diagnóstico mais ágil e, consequentemente, auxiliar, assim, na intervenção terapêutica do paciente. A PCR de colônia, ela surge justamente como essa técnica que ela vai amplificar a sequência de DNA, porém sem purificação prévia. Então, vão ser usados primers, espécies específicos, para trazer essa amplificação do DNA e também identificação da espécie. E, consequentemente, um diagnóstico muito mais rápido, porque vai eliminar a necessidade de sequenciamento. Nesse contexto, o objetivo do nosso estudo é justamente esse: trazer uma avaliação, avaliar a eficiência da PCR de colônia com o uso de primer espécie específico para Candida auris para identificar essa levedura emergente. A população do estudo foi formada por 10 cepas de Candida auris que foram obtidas a partir da coleção de cultura da Micoteca da UFPE. Também foi incluído no estudo a Candida auris de referência, a CDC B11.903. Todas essas Candida auris foram cultivadas em agasaborô destrose por 24 horas e mantidas a 35 graus Celsius. E também foi utilizado um kit de purificação para fazer a extração do DNA, seguindo todas as normas e os protocolos dos fabricantes. Dessa forma, foram feitas duas PCRs dependentes. Uma PCR convencional, utilizando 20 nanogramas de DNA extraído e purificado, e uma PCR diretamente da colônia, que foi utilizada apenas uma única colônia, de aproximadamente 1 milímetro de diâmetro, que ela foi coletada com auxílio de uma ponta de micropipeta. Em ambas as PCRs foram utilizados iniciadores para Candida auris que foram desenvolvidos, desenhados por Narayanan e colaboradores em 2022. Assim, as duas PCRs foram realizadas em um termociclador e elas seguiram os seguintes parâmetros de ciclagem: desnaturação inicial a 98 graus por 30 segundos, 35 ciclos de desnaturação a 98 graus por 10 segundos, anelamento a 55 graus por 30 segundos, extensão a 72 graus por 30 segundos e o processo todo culminou numa extensão final a 72 graus por 10 minutos. Os produtos da PCR foram analisados em gel de agarose a 1,5% em tampão trisacetato EDTA e foram observados sob luz ultravioleta para justamente verificar a presença de amplicons que validam a identidade da espécie. E também foi utilizado um marcador, que foi 1Kb Plus DNA Leather. Dessa forma, o resultado dos nossos estudos mostram que a PCR de colônia ela foi eficaz para a identificação de todas as cepas de Candida auris do nosso estudo, inclusive da CDC B11.903.
Fazendo um comparativo entre a PCR de colônia e a PCR convencional, houve resultados semelhantes, amplificando bandas específicas com sensibilidade comparável, como vocês podem ver nesta imagem. Ambos os métodos podem ser usados para a identificação de Candida auris, porém, a metodologia proposta pelo estudo ela traz algumas vantagens em termos de velocidade e custo, que é justamente essa questão da facilidade de conseguir essas sequências-alvo de DNA. Bom, todo o nosso estudo ele entra em concordância com o de Mello e colaboradores em 2023, que fizeram a identificação dessas cepas de Candida auris e confirmaram através do sequenciamento da região ITS do DNA ribossomal e também da análise filogenética. É importante também lembrar que Candida auris é um fungo que possui populações clonais geneticamente não relacionadas em 3 continentes diferentes: África, Ásia e América. A partir disso, Narayanan e colaboradores, em 2022, desenvolveram um sistema de identificação, não só de identificação de espécie, mas também identificação de clado a partir da PCR de colônia, o qual ficou conhecido como CLAD-ID. E esse sistema ele tem uma vantagem muito grande porque ele dispensa a necessidade de sequenciamento. É importante a gente ressaltar também que a PCR de colônia ela pode requerer métodos físicos ou químicos para tornar o DNA mais acessível. No nosso estudo, a gente não fez nenhum tratamento prévio nas reações. A lise ela aconteceu diretamente na etapa inicial de desnaturação. E a gente viu também que essa metodologia foi eficaz. É crucial considerar também fatores para evitar os falsos negativos na PCR diretamente da colônia. Fatores como idade cronológica da cultura, fase de crescimento, taxa de crescimento, tamanho do produto da PCR desejado, número de cópias de sequência-alvo e componentes do meio. Culturas frescas de leveduras de crescimento rápido, como as do gênero Candida, normalmente não têm tantas problemáticas em relação a isso, mas são fatores também a se analisar. Com isso, concluímos que a PCR de colônia, com o uso de primer espécie específico, é sim eficiente na amplificação do DNA genômico de Candida auris, para a identificação desse fungo, e há uma concordância entre os resultados, o que valida essa técnica de PCR da colônia. Ressaltamos também a adaptabilidade desta técnica na capacidade de oferecer uma identificação mais ágil dessas sequências de DNA a partir das culturas fúngicas. E essas são as referências do presente estudo. Gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos à Universidade Federal de Pernambuco, ao Laboratório de Pesquisa e Diagnósticos em Doenças Tropicais e também à CNPq. Obrigada a todos!